Glória a Deus, glória a Jesus. Porque, irmãos, não devemos abandonar a congregação, sair da igreja, né, do meio dos irmãos, do convívio, aleluia, né, com os santos. A Bíblia vai explicar em Hebreus capítulo 10, no verso 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, que é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Não deixando a nossa congregação, ou seja, você não deve abandonar a igreja, você não deve abandonar a congregação. Quanto mais que você vê que está aproximando a volta de Jesus. Porque quando a pessoa sai da igreja, sai do domínio, né? Sai daquela unção, debaixo da unção daquela igreja, do pastor, a tendência é a pessoa esfriar. E a pessoa começa então, né, glória a Deus, a praticar as coisas do mundo sem perceber. Daqui a pouco perde o temor, porque você não tem mais doutrina, você não tem mais, né, a fé em Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, está trabalhando na obra de Deus. Porque a igreja, irmãos, aleluia, ela é um organismo, ela é uma instituição, glória a Deus, estabelecida por Jesus. E aqui agora, aleluia, nós temos o exemplo aqui em Lucas capítulo 2, no verso 25. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, então ele tomou o menino em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, Israel. Glória a Deus. Tá vendo aqui, igreja? Jesus, criança, ele teve que ir ao templo. Ele teve que ir ao templo para ser, né, glória a Deus, apresentado a Deus. Jesus ainda criança. Jesus, ele nunca, irmãos, mandou fechar a igreja. Ele nunca combateu as igrejas. Pelo contrário, aleluia. Agora a Bíblia fala lá no versículo, meus irmãos, 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era de idade já avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de dia e de noite. Profetisa Ana é um exemplo, aleluia, Jesus, glória a Deus, da fé do cristão, de como nós devemos proceder. Não sair do templo, irmãos. Não sair da casa de Deus. Salmo 84, glória a Deus, aleluia. O Salmo 84 vai dizer, glória a Deus, mais vale um dia na tua presença do que em outros lugares 1000. Irmãos, aleluia. E hoje, infelizmente, a doutrina dessas pessoas fica pregando contra templo. Porque o templo é espelhado, porque tem porcelanato, porque tem luxo. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus se o pastor conseguiu colocar o espelho, colocar, né, o porcelanato na sua igreja. Maravilha, isso é competência, não é verdade? Então, irmãos, aleluia, nós não devemos, glória a Deus, menosprezar. Não devemos, aleluia, abandonar a fé, abandonar a igreja, irmãos. Porque a igreja, aleluia, ela é necessária. Quando Jesus mandou um recado, mandou ali, aleluia, né, glória a Deus, uma profecia, ele mandou para o endereço. Qual é o endereço? O endereço é a igreja. Apocalipse, capítulo número 1, no verso 20, a Bíblia diz assim, né, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E agora Jesus direciona uma carta para cada igreja. Cada igreja Jesus manda ali uma carta, né? Glória a Deus, aleluia.
a igreja de Efésios, de Esmina, né? De Pérgamo, glória a Deus, de Filadélfia, que maravilha. Então você tem que ter um endereço. Você tem que ter um endereço. Aqui em Brasília, somos aqui de Brasília, a estatística mais ou menos fala 65% dos moradores de Brasília são evangélicos. Aí a repórter pergunta, né? De qual igreja você é? Aí o irmão, não tem igreja. Qual é o seu pastor? Não tem pastor. Sou um desigrejado. Como diz a música do Fernandinho, né? A pessoa é o soldado sem quartel. Já pensou, irmãos? Eu já fui militar 3 vezes. Aí já pensou vestir uma farda por aí, pegar uma arma, sair na rua, né? Fardado, doido, sem quartel? Aí a polícia vai parar a pessoa e fala assim, tu é o quê? Não, eu sou soldado, sou sargento. Esse dia eu encontrei um ali, né? Tá entendendo? Meio fora do ar. E ele estava fardado e disse para mim que era capitão. Comecei a conversar com ele. Falei, é mesmo? Tu é capitão? Pois é e tal. Também era daqui do quartel ali e tal. Comecei a conversar com ele. Depois eu fui ver que ele não estava bem da cabeça, não. Assim também é o cristão. Sem endereço. E às vezes, igreja, sem identidade. A pessoa está com crise de identidade. Aquele cristão morno. Aquele cristão, aleluia, que está em cima do muro. Ele nem é quente, nem é frio. Ele está desviado e não sabe, porque ele não consegue congregar, ele não consegue trabalhar para Jesus, porque o trabalho, irmão, está no quartel. O trabalho, aleluia, né? Ali quando você chega na igreja, tem lá um quadro, a faxina de tal dia, né? Faxina do banheiro, faxina do salão, né? Então, quando você vê a organicidade do Velho Testamento, é a mesma organicidade hoje, glória a Deus, né, aqui da igreja. Quando Paulo diz que a uns Deus deu, né, o dom de trabalhar assim, né? Cada qual tem sua função dentro da casa do Senhor. Então, aleluia, nós não devemos, irmãos, pegar uma caixinha de som por aí e sair falando mal de pastor, mal de igreja, mal de congregação, mal disso, mal daquilo. A igreja grande fala mal da pequena e a pequena fala mal da grande. Não, a Bíblia diz que aquele que comigo não ajunta, espalha. Então nós vamos se unir, irmãos, vamos se unir em oração. Você sabe por quê? Porque vai ter um dia que a grande, a pequena, quem acha, quem não acha, vai se reunir todos juntos. Vai ter um dia no tribunal de Cristo, se, né, glória a Deus, aleluia, nós não desfalecer, diz a palavra, nós vamos todos ser arrebatados, vamos todos morar no céu, junto para todos sempre. Então a divisão de igreja, a divisão de ideologias, a divisão de filosofias e tal, ela tem que acabar. Aleluia, glória a Deus. Está no tempo de todo mundo se unir em oração, em jejum, aleluia, leitura da palavra e congregar, agregar, aleluia, não sair da congregação, não desviar um para um lado, outro para o outro, aleluia, glória a Deus. Se você, irmão, deixou o teu ministério, volta para a igreja. Se não acha que não deve, volta para outra. Se filia-se, meu irmão, porque sozinho é difícil. O apóstolo Paulo disse, aleluia, glória, glória, que ele iria um dia apresentar, né, dar conta da alma dos irmãos a Deus. O pastor é isso. O pastor, aleluia, ele está o quê? Né? Conduzindo um rebanho. E nesse rebanho tem muitas ovelhas fracas, tem muitas ovelhas necessitadas. Às vezes o irmão, ele se acha forte. Não, eu consigo ir sozinho para os pedregais, eu consigo sozinho caminhar sozinho. Amém? Mas tem muitos irmãos que precisam, né? Glória a Deus, ainda mais hoje. Nós trabalhamos, glória a Deus, aleluia, em igreja há muitos anos. Nós estamos vendo o inimigo atacando as mentes das pessoas, irmãos. Hoje em dia é uma doença terrível, a depressão, bipolaridade, irmãos, crise de ansiedade. Tudo isso são pessoas que estão sofrendo. E onde é que você vai achar remédio? O remédio está na casa de Deus. O remédio está no altar, meus irmãos. O altar, aleluia, a Bíblia diz assim, glória a Deus, né? Qual é o mais precioso? É a oferta ou o altar? Então é o altar. Você tem que passar pelo altar. A oferta tem que passar pelo altar. A sua vida tem que estar no altar. Porque se Simeão não tivesse no altar, ele não tinha conhecido a salvação que é Jesus.
Ana, o exemplo, aleluia, também vivia, glória a Deus, aleluia, de dia e de noite no templo. Se, né, como diz o Salmo, uma coisa te peço, que eu possa viver, estar na tua casa todos os dias da minha vida, então seria muito ótimo, porque em casa, irmão, em casa você tem menino, né, tem panela, tem fogo, tem roupa para lavar, tem isso, tem aquilo, tem, né, o carteiro que chega, tem um motoboy, você não consegue ficar em casa orando, você não consegue ficar em casa meditando 100% na palavra de Deus. Então, aleluia, existe um lugar. Graças a Deus. Muitos irmãos não têm o vidro espelhado, não têm o porcelanato, mas têm um chãozinho de barro. Muitos irmãos não têm liberdade, igual os irmãos do Oriente Médio e outros países, né? Lá do outro lado do mar. Eles se congregam o quê? Né? Nas tocas, nos morros, nas montanhas, nos matos, né, irmãos? Mas eles têm que se congregar, eles congregam. Independente do lugar, eles se reúnem. Aleluia. Glória a Deus. Para quê? Para louvar a Deus, como diz o salmista. 2 coisas eu vou fazer em tua casa. Aprender dos teus ensinamentos e louvar o Senhor na beleza da sua santidade. É necessário, sim, congregar. É importante eu ouvir os irmãos, né? Glória a Deus, os pastores, as pregações, os hinos no YouTube, nos canais, aleluia. Bom, bênção de Deus. Mas eu preciso ter um endereço. Eu preciso ter uma identidade. É igual o CEP da tua casa. Mora onde? Tal, CEP tal. Pronto. Aleluia. Agora, se você não consegue congregar, não consegue estar com os irmãos, não consegue obedecer, não consegue ajudar, né? Porque também tem essa parte das finanças, que é muito combatida pelos desigrejados, né? Glória a Deus. Não quer ser dizimista, não quero batizar, eu não quero fazer nada, eu quero só, entre aspas, né? Ser de Jesus, sou de Jesus, mas é um rebelde. E o rebelde, igreja, aleluia, na congregação de Coré, morreu todos que se levantaram contra Moisés. Então tem pessoas levantando contra Moisés, levantando contra Elias, levantando contra ungido de Deus, contra pessoas que são ungidas de Deus, aleluia. E essas pessoas, irmãos, vão perecer terrivelmente no fogo do inferno. Estão, irmãos, despregando a palavra de Deus, dispersando o rebanho, aleluia. Glória, glória, através, né? Glória a Jesus, da internet. Lembra você que daqui a pouco a internet vai acabar, meu irmão. Vai acabar a Bíblia, vai acabar tudo, eles vão proibir os canais de internet, proibir falar de Jesus. Então você tem que ter um norte, tem que ter ali aquele grupo de irmãos que, mesmo que for para fugir para o mato, você tem que ter ali uns irmãos para estar unido com eles. Amém, aleluia? E a congregação, igreja, aleluia, é a coisa mais linda que existe. Aqui a Bíblia diz, aleluia, que o mistério, as 7 estrelas, são 7 anjos, né, das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A igreja, desde então, Jesus estabeleceu a igreja. Quando Pedro teve a revelação, ele disse, desde agora eu estou fundando aqui a minha igreja, né? Nessa pedra. E a pedra é Cristo, irmão. E o diabo, o que mais o diabo quer é fechar as igrejas. O que mais que o diabo quer é, meus irmãos, fechar os templos. Na Europa, está fechando tudo. Está crescendo a mesquita muçulmana, os muçulmanos estão tomando conta da Europa e os cristãos estão fechando as igrejas. Os padres, os pastores estão fechando todas as igrejas da Europa. Porque o povo está se desviando tudo. O povo está frio. E essa profecia não pode cumprir na sua vida. Jesus disse, aleluia, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos é se esfriar. O amor, igreja, às coisas de Deus. O amor ao trabalho, o amor ao serviço. O amor ao servir. O amor a estar na presença do Senhor, consagrando, orando, jejuando, no círculo de oração, fazendo serviço de louvor, aleluia, louvorista, se apresentar ali para Deus, pegar um versículo, aleluia, e explanar aquele versículo diante da congregação, glória, glória, né? Pegar ali um hino e cantar. É isso que, para isso serve a igreja, para pegar os irmãos e ensinar a doutrina do batismo, ensinar a doutrina da Santa Ceia, ensinar a doutrina da salvação, da vida eterna, do arrebatamento, aleluia. É para isso que serve o templo, serve as instituições, igreja do Senhor. Glória, glória.
Amém? Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Aleluia. Não deixe sua congregação. Aleluia. Pede perdão se você está falando mal do seu pastor. Pede perdão, porque senão, aleluia, glória, glória, você vai perder tua bênção. Glória a Jesus, graças a Deus. Jesus te ama, irmão. Jesus te ama, irmã. Firme na rocha. Glória, glória. Você nasceu para vencer e você também nasceu para trabalhar e dar fruto para Jesus. Onde você estiver plantado, neste lugar, aleluia, dê fruto para Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem vos despede é o pastor Fernando Luiz, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.